assim, pensando em essa época de quarentena, vendo aqui algumas notícias dos clubes de futebol, o departamento médico do Flamengo está preocupado com os jogadores, que alguns estão ansiosos pela falta do futebol, por não estarem jogando, não estarem treinando, e estão com dificuldade para dormir. Como é que tá pro Kleber Machado? Tá tranquilo para dormir? Como é que é essa ansiedade, a volta do futebol, querendo voltar a trabalhar rapidamente? Como é que tá para o narrador também da TV Globo? Bom, primeiro, bom dia para todo mundo. Boa tarde. Tomamos um drible. Boa tarde. Bom dia em francês, né? Sim. Bom dia o dia inteiro, né? Que beleza. Tomamos um drible da Thaís, aí ficamos com uma certa dificuldade, mas agora está tudo certo. É o seguinte, não, eu não tô com ansiedade assim nenhuma, não. Assim, mais é um clima de preocupação, de tensão, é uma situação muito diferente, que parece filme, né? Que a gente não imaginava que fosse enfrentar um dia, mas assim, eu gosto de ficar em casa, entendeu? Às vezes a gente tem tanta necessidade de sair de casa, tão pouca oportunidade de ficar em casa, então eu não me incomoda muito de ficar em casa, não. É verdade. E eu tô dormindo na boa, eu tô dormindo mais cedo. Que eu gostava de dormir depois do almoço, mesmo quando eu não almoçasse. É um horário bom, né? Não, mas tô de boa, assim, acho que saúde mental tô de boa e, felizmente, saúde física também. Acho que, assim, essa ansiedade vai muito de pessoa para pessoa, né, cara? Cada um reage de um jeito, né? Eu fico pensando aqui no jogador mesmo, como é que faz mesmo, porque aí depende dessa questão física, mas também depende da parte psicológica, da emocional, né? Pois eu nem ficaria assim, desculpa te interromper, eu nem me prenderia muito ao jogador. O jogador de futebol, nesse momento, ele é uma pessoa como qualquer outra, com uma diferença básica de que ele precisa ter o físico dele muito mais bem preparado do que qualquer um de nós. Mas a situação não é fácil para um advogado, para um professor, para um aluno, não é uma situação tranquila para quem exerce qualquer tipo de atividade. O jogador de futebol, ele tem uma óbvia necessidade física e, como você disse, mental, porque a competição... Agora, necessidade mental, quase todos nós temos, né? Se você for fazer o programa aí voando, pensando em outra coisa, provavelmente você vai fazer um programa menos bom do que você pode fazer se você estiver concentrado no programa. É verdade. Assim, eles têm que procurar um treinamento físico, que aí eu acho que é uma parada mais difícil. E quando a bola voltar a rolar, que sabe-se lá quando, ainda vai ter a questão do entrosamento, do treino coletivo, né? Sim, acho que eu não dividiria hoje nada entre profissões, sabe? Eu acho que todo mundo está mais ou menos no mesmo barco, assim, navegando e tentando chegar aí a terra firme, né? O pessoal que tá em casa, o Igor Tepp tá aqui com a gente no estúdio, a parte da nossa equipe também, Kleber tá fazendo de casa, dos seus estúdios em casa, do seu home office. Todo mundo aí pra fazer pergunta pro Kleber, fica à vontade. Eu já tenho até uma pergunta do torcedor. Nesse estúdio você foi elegante. Foi legal, mas é um estúdio bom, improvisado, mas é um estúdio, né, Kleber? Belo Flamingo ali atrás também, viu? O quadro do Flamengo. Osmar Santos, querido. O Osmar é fera. O Osmar é fera. Vários talentos, hein? Mas já pergunta do torcedor e de torcedor, Gilbert. Não porque, assim, eu tenha gostado da pergunta, de forma alguma, mas mandaram aqui no WhatsApp e a gente não pode deixar de fazer. Lá vem você, hein? Perguntar pro Kleber como foi narrar os 2-0 que deram mais alegria ao torcedor atleticano. O da final contra o Olímpia. Sim. E o do Palmeiras contra o Cruzeiro. Mas que coisa deselegante. Mas como assim? Qual é o do Palmeiras contra o Cruzeiro? Esse último aí. Última rodada do Campeonato Brasileiro, Kleber, no ano passado. Entendi. O jogo contra o Atlético é um jogo, sem dúvida, é um jogo muito marcante, é um jogo muito bacana, é um jogo em que quase sempre que eu vou a Belo Horizonte, algum torcedor do Atlético conversa comigo, fala sobre esse jogo, e essa é uma memória muito agradável mesmo, porque a gente vai trabalhar pensando basicamente no jogo, para fazer uma boa transmissão, mas quando tem um envolvimento assim de time brasileiro contra time estrangeiro, principalmente numa decisão, claro que você tende a fazer uma transmissão muito mais focada no time brasileiro. E aquele jogo, especialmente, foi um jogo muito emocionante, né? Foi um jogo difícil, duro, em que o Atlético consegue um gol no finalzinho, e muitos torcedores me falam, os torcedores do Galo, do gol do Leonardo Silva.
A questão do jogo do Palmeiras e do Cruzeiro é menos marcante. Mas e aquele jogo foi legal, a gente estava transmitindo também, né, Gilbert, a partida. Um nível de tensão no estádio muito grande. E aí o gol do Jô aconteceu logo no comecinho do segundo tempo. Ali mudou completamente a atmosfera do estádio. Ali ativou aquele modo, eu acredito, Mineirão lotado e todo mundo. E junto disso, depois, né, chegam aquelas histórias de vestiário que aconteceu no intervalo. Não sei se o Kleber ficou sabendo de algumas delas. Assim, de que rapidamente que o time já estava muito abatido e que parte da comissão técnica já se dava por satisfeita com o resultado. O vice tá bom, e alguém teria dito não, vice nada. O Gilberto Silva teria dito história. Mas aí eu ia perguntar em cima desse momento de emoção, né, o Kleber, porque a gente participa de momentos que ficam marcados na vida dos torcedores, né? E como você participa de mais, de momentos de mais clubes, certamente em cada estado tem alguém que lembra de algum momento especial. É o grande barato da profissão, é esse, você participar da vida das pessoas nos grandes momentos? Agora você falando isso, é um raciocínio bem interessante, porque o negócio da televisão tem uma situação que é curiosa, né? Às vezes você cruza com alguém na rua, o cara te olha, ele tem certeza que ele te conhece, mas ele não tem aquela certeza absoluta. Até que uma hora ele fala, quantas vezes o cara fala, você trabalha, tô levando uma surra aqui do negócio, balangando pra caramba. Você não trabalha em tal lugar? Você fala, não trabalho em tal lugar, não. Não, tenho certeza que você trabalha em tal lugar. Eu falei, não trabalho no banco tal, não trabalho não. Mas assim, esse entrar na casa das pessoas e viver com as pessoas algumas coisas que são muito marcantes para elas, realmente é bem bacana. E acho que tem mesmo, como tem também o cara que tem bronca, entendeu? A torcida do Sport Recife até hoje acha que em 2008 eu gritei menos o gol do Sport do que o gol do Corinthians, quando o Sport foi campeão da Copa do Brasil. A torcida do Internacional vai lembrar de um determinado jogo na final da Libertadores, quando o Internacional ganhou do São Paulo. Isso vai rolando. A torcida do Corinthians vai lembrar da Libertadores de 2012. Isso é legal. Eu acho que você participar de um momento que para o cara que assistiu fica marcado, fica na história, é aquele jogo que o cara nunca vai esquecer, isso é legal, é bacana. Mas assim, você falando, eu pensei mais nisso do que... E quando alguém conversa com você, fala com você, aí você saca, fala, poxa, as pessoas... você está num momento da vida da pessoa que para ela é muito marcante. Para você pode ser só mais um jogo. Para ela não, né? Para ela é absolutamente marcante. Boa. Padrinho, o show é seu, padrinho. Realiza o seu sonho de conversar com o Kleber. Aliás, o José Silvério deve estar louco para falar com o Kleber, né? Deve estar, assim. Um grande prazer, Kleber Machado. O negócio é o seguinte, cara. Eu estava vendo um pouco a trajetória da sua carreira e você já transmitiu o jogo onde o Chico Anísio foi o seu comentarista. Será que a galera, naquele momento, o Kleber Machado narrando e o Chico Anísio comentando, o pessoal ia esperar que o Chico virasse para você e dissesse assim: sem dúvida nenhuma e sem sombra nenhuma de dúvidas, Kleber Machado, esse atacante está completamente impedido e precisa se purificar. Será que o pessoal pensava que o Chico ia fazer um personagem nos seus comentários? Então, você sabe que o primeiro jogo que eu fiz na TV Globo foi um jogo, acho que era uma Copa do Brasil, um jogo Corinthians e Tiradentes de Brasília. O primeiro jogo que eu fiz na rede foi um amistoso entre Uruguai e Inglaterra, o jogo foi na Inglaterra, um pouco antes da Copa do Mundo de 90, sabe? E o comentarista foi o Chico Anísio, que para mim, assim, é um negócio marcante. Estou te falando uma coisa que faz 31 anos, né? Mas, porra, você tá ali, o Chico Anísio do teu lado, né? O Chico Anísio comentando um jogo, e ele depois fez a Copa do Mundo de 90. Eu imagino que muitas pessoas esperassem isso aí, que o Chico Anísio fosse fazer um comentário de futebol e brincasse com o personagem.
brincasse com o humor dele, mas assim, o humor do Chico Anísio era um humor naquele instante do Francisco Anísio, de Paula, não eram os personagens do Chico Anísio, sabe? Então eu lembro que nesse jogo contra a Inglaterra, o goleiro da Inglaterra era o Peter Chilton, que estava na época já com 40 anos de idade. Aí o cara bateu uma falta, o Chilton se esticou todo para buscar a bola e não alcançou, né? Aí o Chico Anísio, aí que é o humor inteligente do Chico Anísio, que não é de personagem nenhum. Ele falou assim, olha, com 39 ele chegava, com 40 não dá mais. Na bola, entendeu? Então era isso que ele fazia. Ele tinha algumas tiradas, assim, eu lembro do que ele fez na Copa do Mundo mesmo. O Galvão estava narrando um jogo, e era um jogo da Romênia, e tinha uma dúvida muito grande do nome de um cara da Romênia, Lacatus ou Lacatus, né? E a gente estava usando Lacatus. E naquele dia a torcida gritou, Lacatus, Lacatus. O Galvão falou, tá vendo? É Lacatus, Lacatus. Aí o Chico Anísio entrou e falou assim, ô Galvão, torcida do Vasco grita Vasco, Vasco, e não é Vasco, é Vasco. Então o que a torcida está gritando pode não ser a realidade pura do nome do cara, né? Genial. Mas era acho que assim, se eu tiver que falar um cara da televisão, fala um só pode falar um. Não, mas com um só não dá. Não, só um, acho que eu falaria o Chico Anísio. Deixa eu perguntar pro Kleber, boa tarde, Kleber, que é o Milton. Com essa pandemia aí, o que você está fazendo para treinar? Você está narrando FIFA, PES? Não. Na verdade, assim, eu não tenho feito bem amigos praticamente toda segunda-feira, né? Fiz alguns jogos, o Sport TV criou uma faixa especial, penso que foi uma sacada muito boa para, nesse período sem futebol, o público poder rever alguns jogos, e alguns até muito antigos. Por exemplo, semana retrasada foram jogos da Copa de 82, que eu ia fazer e acabou tendo uma mudança de escala. Foi no mesmo domingo que a Globo apresentou a final da Copa de 2002. E esses jogos do Sport TV, eles não são com a narração original, como a Globo fez domingo com Brasil e Argentina, e no outro domingo com Brasil e Alemanha, e vai fazer domingo que vem com a final da Copa dos Estados Unidos. Esses são com as narrações que o Galvão fez originalmente. Os jogos do Sport TV narrou do Brasil aí de 70? Não, então, no Sport TV, a ideia foi fazer narração atualizada. Então, você pega os jogos, eles já mostraram, acho que Copa... Eu fiz, por exemplo, no Sport TV, esse Brasil e Argentina da final da Copa das Confederações 2005, e agora fiz a final da Copa de 70. Então, você está fazendo a narração no momento, entendeu? Você está narrando ao vivo ali o VT. Vai usar a linguagem que o público entende. O cara é como se o cara botasse a fita ali e você... É assim mesmo, né? O cara solta a imagem do jogo e você narra o jogo naquele momento. Você está narrando ao vivo. Que é uma experiência bem interessante, né? De você contar uma história que já é conhecida, mas que você pode acrescentar algumas coisas, que você não tem exatamente a surpresa do que vai acontecer. E no jogo de futebol, ele tem lá um roteirinho, mas você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Então, mas treinar em casa, né? Recolheu pela direita do time dessa, eu não estou fazendo. Ô, Kleber, em cima disso, eu tenho curiosidade, porque narrando esses jogos, através de um VT, claro que alguns lances você já conhece, estão marcados, a gente já viu, você já viu várias vezes, já foram repassados. Não dá aquela vontadezinha de, escanteio aí tá... Isso é um lance bom, tá com cara de gol, hein? Não dá vontade de você, você não fica ali de alguma forma querendo... Cara, porque isso é legal pra caramba. Esse lance aí é um lance totalmente favorável ao atacante, pela estatura, e pode se dar bem, né? Sei lá. Não, fazendo de maneira séria não dá. Né? Porque isso, quando você tá fazendo um jogo ao vivo, várias vezes você faz isso, né? Bola parada. Isso. O Atlético tem o Leonardo Silva e é um jogador perigoso. Falta para o Cruzeiro. Nelinho ajeita a bola
com o Nelinho é meio gol. Aí saiu o gol. Você pode até cantar de galo. Eu falei que era uma chance de gol. Ou cantar de azul, vai. Eu esqueço que é Belo Horizonte. Não, quase. Cantar de raposa. Quase não tem rivalidade aqui, ó. Você pode cantar de galo ou ser esperto como uma raposa. Isso. E acertar o lance, entendeu? Mas no caso desses jogos, que você já sabe, você fica imaginando que as pessoas todas sabem. Uhum. Então não dá para falar assim, por exemplo, eu não tenho... 1-1 Brasil e Itália. Ou se empatar, vai para os pênaltis. Pô, não dá. Entendi. É que eu imagino que deve dar uma vontade, uma coceirinha, aquela coceirinha. Não, então, mas a coceirinha que você chama é assim, por exemplo, você sabe que vai sair o gol, mas você não precisa falar assim, vai sair o gol. Mas, por exemplo, no quarto gol, quando o Clodoaldo pega a bola e ele dá um drible, uma sequência de dribles, né, na final de 70, a gente estava falando sobre outra coisa, aí quando o Clodoaldo pega a bola e dá o primeiro drible, eu sei que vai sair o gol. Aí eu começo a preparar para o gol. E digo na transmissão, não me lembro textualmente, mas assim, brinco com os olés lá do Clodoaldo. Aí eu falo, agora se prepara para ver uma pintura, uma obra de arte. O tapa do Rivelino, o Jairzinho vai e o Pelé. É só rolar. O Pelé rola e o Carlos Alberto faz o gol, entendeu? Aí já vem a imagem fixa na cabeça, né? Aqui, não tem o Kleber falou da rivalidade, o Kleber. E quase não tem aqui, tá? Inclusive no nosso programa que a gente não gosta de... Pela sua primeira pergunta eu percebi. A gente não gosta de exagerar, mas a galera já tá cobrando aqui, a galera do Cruzeiro no WhatsApp virou assim igual o GC, o cara que tá descendo, mensagem. Galera cobrando o jogo do Cruzeiro e São Paulo, aquela final da Copa do Brasil de 2000 que exatamente, isso que eu te falo. Então, mas assim, vamos avisar a galera do WhatsApp que a culpa é dele. É verdade. A pergunta dele é que foi capciosa. Exato. Que ele perguntou assim pra mim: o pessoal tá muito feliz com os 2-0 do Palmeiras e com os 2-0 do Atlético. Quando na verdade não é nada disso. Assim, para mim, o jogo Atlético e Olímpia é realmente um jogo espetacular, como é muito recente, fazendo 7 anos. Até hoje, a moçada do Atlético, quando eu vou aí, fala alguma coisa. Quando eu outro dia eu encontrei um garoto aqui em São Paulo falando sobre isso. Mas do Cruzeiro, porque assim, eu não acho que eu transmiti os jogos em que o Cruzeiro foi campeão em 13 e 14. Teve o pessoal lembrando muito isso de São Paulo. Então, não narrei as finais da Copa do Brasil, as duas recentes que o Cruzeiro ganhou. Mas essa de 2000 eu lembro. Se você tivesse me perguntado qual é o jogo do Cruzeiro que você lembra, eu de pequenininho lembro da final da Libertadores de 76. E eu, como profissional, me lembro desse jogo. E tem uma história legal desse jogo, assim. O primeiro jogo foi no Morumbi, né? 0-0. Isso. Quando estava acabando o jogo, o Casagrande, no ar ainda, fez um comentário assim: para o São Paulo, considerando o empate um mau resultado para o São Paulo, porque ele está jogando em casa, o melhor dos maus resultados é o empate por 0-0. É verdade. Tinha um diretor nosso, que além de um diretor competente, eficiente, conhecia muito de televisão, era São Paulino um pouquinho também. Aí ele entrou no fundo, mas a questão dele não era São Paulo. Ele estava analisando editorialmente o comentário, né? E eu concordei com o Casa. Ele entrou dando bronca, e nós passamos uma semana discutindo isso na redação com ele todo dia. Ele falou: como assim 0-0 é um bom resultado? Se você não conseguiu ganhar do Cruzeiro na tua casa, você vai perder do Cruzeiro no Cruzeiro. O raciocínio sim, correto, né? Pô, eu tô jogando, eu tô na minha casa, eu tenho que fazer o resultado, eu não consigo ganhar de você, por que eu vou na tua casa e vou ganhar? Claro que isso é um raciocínio lógico, porém teórico. Claro, porque alguma coisa pode acontecer. Você não sabe o que vai rolar. Aí a gente tentava explicar: não, Marquinhos, é o seguinte, se você empata 1-1 jogando em casa, o jogo lá começa com o Cruzeiro campeão. Certo? Com o Cruzeiro, com o time da casa campeão. Se você empata 0-0, significa dizer que o Cruzeiro obrigatoriamente tem que ganhar do São Paulo. Porque se empatar 0-0, vai para os pênaltis. E se empatar 1-1, 2-2, o São Paulo ganha o campeonato.
Por isso que entre os maus empates em casa, o 0-0 é o menos ruim. E o jogo não estava 1-1 até 40 e tanto no segundo tempo. E o São Paulo estava sendo campeão. Aí ele não falava nada na caixa. Aí tem aquela arrancada espetacular do Giovani, a falta do Rogério, que o Giovani converte assim brilhantemente. Então esse é um jogo, se eu for fazer uma lista dos jogos assim vibrantes, emocionantes, que tocaram o cruzeirense, o São Paulino, ou quem não torce para nenhum dos dois, esse estaria na lista, certamente. E tem a parte lá do São Paulo, no finalzinho, que ainda de cabeça o goleiro André faz aquela defesa, e você até grita assim, chega Kleber para fazer o salvamento do time do Cruzeiro. Aquilo ali eu tava já com um ataque cardíaco. Quer dizer, você é Rivaldo da primeira pergunta, né? Aqui é assim, os caras aqui, eu sou mais imparcial aqui, cara. Eu percebi. E pelo jeito é o mais engraçado. Né? Não sou. Os outros são mais comédia. Aqui, vai gerar um ciúme, uma inveja essa sua declaração, esse seu depoimento, Kleber, aí na galera. Olha só, Não, eu sou... Você é o mais engraçado, Eu não sou humorista, assim. Não, é que ele falou o negócio e todo mundo riu. Quando ele falou que ele era imparcial, vocês riam. Pois é, aí já viu, né, como é que é aqui o nível. Mas assim, é porque aqui todo mundo realmente torce e é declarado, assim, ninguém... É o perfil do nosso programa, né? Claro, a gente respeita então, quem... Então, uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Opa! Muita gente, por exemplo, as cidades que têm 2 grandes times, a tendência é que a rivalidade seja muito mais, né, quente. Como é, por exemplo, o Grêmio Internacional. Uhum. Muitos colegas lá do Rio Grande, de Porto Alegre especialmente, seguram muito a onda para dizer se são Grêmio ou se são Internacional. Eu, pessoalmente, não vejo relevância nenhuma em dizer para qual time o jornalista tal torce. Uhum. Acho que não tem importância nenhuma, desde que o cara saiba se comportar no trabalho, claro, como um torcedor, né? Esse é o ponto principal. Como é que é em Minas? Porque eu sei que, por exemplo, acho que na Itatiaia, se eu não me engano, fazendo são coisas. Tem problema. Não, sem proibir, tranquilo. Tem um narrador que é Atlético e tem um que é Cruzeiro. Isso. Um faz o jogo do Atlético e um faz o que é Cruzeiro. O normal da mídia de Belo Horizonte, os meus colegas aí da TV Globo de Belo Horizonte não são assim. Uhum. Eles são meio que não, eu torço pro Tupi de Juiz de Fora. Exato, a gente sabe quem é. Abraço. Mas, assim, como é que é aí? O pessoal assume... Assume, assim, primeiro dizer que aqui ninguém se comporta bem. Como você disse agora, mas infelizmente ninguém se comporta bem, mas a gente... Assim, o nosso programa tem 10 anos, no começo foi um pouco complicado mesmo, assim, as pessoas não entendiam a proposta. No geral, o programa seu eu já percebi. Eu sei sim, um é Atlético, um é Cruzeiro, isso. Você faz o meio campo aí e tal. Assim, Um programa na televisão, não tinha? Que era o Dario fazia o programa com a camisa do Atlético. Isso, na TV Alterosa, é verdade. No geral, assim. Acho que a grande maioria não revela, não conta mesmo, a grande maioria não conta, assim, fica aquela conversa, né? Fulano é franga, fulano é Maria. Acho que fulano é franga quando torce pro Galo, acho que ciclano é Maria quando torce pro Cruzeiro. E assim, um outro você tem certeza, porque no caso aqui a gente também tem os nossos narradores, o Albertinho que faz o jogo do Cruzeiro e o Eduardo Madeira que faz uma imitação muito boa do Willy Gonzer, que Deus o tenha, narra os jogos do Atlético. E... assim, aí as pessoas não tem como, né, ter nenhuma dúvida. Mas já é de propósito. Já é de propósito, E eu acho que no caso da Itatiaia também, né? No caso da Itatiaia também, porque já na verdade eles têm a equipe deles, a oficial que narra cada jogo, né? O Alberto e o Mário outro. Mas tem a galera também que não narra, que narra os jogos, por exemplo, quando algum tá de férias, folga e tal. E esses aí não assumem, não. Escrachado mesmo, Kleber, somos nós, pra falar a verdade, viu? A gente tomou um pedrado um tempo, depois a gente passou a virar pedra. Mas eu mesmo, atleticano, a torcida do Cruzeiro me ama. Ama, claro, adora você. Depois dessa pergunta, então... Aliás, quem quer fazer uma pergunta, Adroaldo e Robertão? Olha só, Kleber, boa tarde, prazer, meu nome é Adroaldo.
Eu faço parte da ala do Cruzeiro aí do programa, inclusive nas transmissões dos clássicos, quando o Atlético tá com a bola, o narrador do Atlético assume a narração. Se o Cruzeiro toma a bola, o narrador do Cruzeiro automaticamente assume a narração. Eu tenho um nome meio complicado, Kleber, Adroaldo Leal. Eu queria saber de você, se você já passou algum aperto com o nome de algum jogador, qual foi o mais difícil de pronunciar, mais complicado, e o seguinte... Você está falando que o torcedor ele se apega a detalhes, né? Voltando lá atrás, antes de eu ser jornalista, antes de eu trabalhar com isso, eu me apegava a alguns detalhes, por exemplo, o narrador falou errado o nome do meu camisa 5, ele falou errado o nome do meu camisa 8, o torcedor se apega muito, então ele está torcendo para outro time. Isso já aconteceu com você? Você hoje, você nas transmissões, você faz o quê? Você narra, comenta, o que você faz? Eu sou setorista do Cruzeiro, repórter de campo do Cruzeiro. Quando você está lá no jogo, você já errou o nome de alguém? Direto. Não, essa coisa. É claro que a gente erra nome, né? Lógico que a gente erra nome. Eu, por exemplo, fico um pouco chateado quando eu leio de vez em quando algum cara falando que eu erro muito nome. Porra, não erro muito nome. Eu erro o nome como todo mundo erra. Não, igual o nosso narrador, com certeza não, Kleber, porque ele conseguiu. Eu não ligo pra isso, não. O Souza, que é ruivo, com o Dedé, pra você ter uma ideia. Mas aquele dia tava batendo sol e tal. Mas assim, eu não acho que eu erre muito o nome, não. Eu erro de vez em quando o nome. Mas tem uma coisa que é fundamental. Eu só erro o nome quando eu estou transmitindo o jogo. Quando eu estou na minha casa, eu não erro nenhum nome. Nenhum Verdade. nome. Então, às vezes eu fico pensando assim, o Adroaldo falou que eu errei o nome do fulano de tal, né, por exemplo. Mas como é que eu sei que ele acertou? Como é que eu sei que ele é que tá certo e não eu? Ele não narra, pô. Ele não vem aqui e fala o nome do cara. Como é que eu vou saber? Então, assim, quando eu erro e eu percebo que eu errei e eu vejo que eu errei, eu não tenho problema nenhum em corrigir, entendeu? Nenhum. Pegou a bola Dedé. Pô, não é o Dedé, é o fulano de tal, entendeu? Não tem problema nenhum de corrigir. Às vezes você nem percebe que você errou. Né? Você nem nota que você errou. Então, acho que os caras, muita gente, agora, não tem que errar. Né? O ideal é não errar nenhum. Viu, Bertinho? Você fica muito feliz, você fica satisfeito quando você não erra nenhum. Eu me lembro, eu errei uma vez só. Não, mas aqui, a gente vai trazer aqui pra você, Robertinho, uma das que você errou. Você tá ansioso. O Kleber, eu tenho certeza que você, pela experiência... Só pra completar pro Adroaldo. Desculpa. Tem nome... eu não vou lembrar de nome, mas claro, às vezes quando você pega uma escalação e fala, olha como chama o cara. Mas sabe que algumas vezes não é nem o nome. Lembra do Fabrício, que jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians, né? Era, acho que do Mogi Mirim. Às vezes, por exemplo, se você fala assim, toca a bola para Fabrício passa para fulano, às vezes trava mais do que o nome dos Zurkiewicz, entendeu? Às vezes tem muito disso aí, do jeito que você está falando, e às vezes a palavra engasga sem ser uma palavra muito difícil. Eu tenho certeza, pela sua experiência, o nível do seu profissionalismo, você certamente se prepara como os bons narradores, e eu tenho certeza que você nunca errou o nome do Matheus Rossetto, jogador que está hoje no Atalanta United dos Estados Unidos, mas que passou pelo Atlético Paranaense, como um dia errou o nosso narrador Albertinho Lombriga. Eu não estava conseguindo entender nada. Meu Deus. Era por isso. Não entender nada. Vamos lá. Agora chegou o Buceto ali, mandou... Agora chegou o Buceto ali, mandou... Como é o nome? Parabéns, assim você nunca errou, né? Assim você nunca errou. Pelo menos ele falou o irmão mais velho. Constrangedor, Gibbs, constrangedor. Vai, Robertão. Quem fala contigo é Cadabrão Véi de Guerra, né? Eu sou da ala da bebida e da alegria no programa. É prazer estar falando com você aqui. Eu noto que nós do esporte estamos muito assim, às vezes entediados, né? Com a falta do esporte ao vivo, do entretenimento, de passar emoção para quem está em casa. E você, um narrador com excelente dicção, essa voz sua de FM jovem narrando futebol, eu queria te dar uma sugestão um dia, pra você animar a casa, pra você fazer o que o jogador de futebol faz o diferente, é legal.
Pega o DVD do casamento e passa ele na televisão dando rewind e você saindo fazendo moonwalk, ele narra. E vê como é que vai ser a narração, a reação em casa. Isso aí. Desafiador, né? Não, eu vi outro dia um legal. Não vou fazer isso não, que eu não tenho esse DVD aí, mas assim, outro dia eu vi um legal, os caras mandou a mulher tá no telefone, ela fala assim, e o cara tá gritando, não, vai embora, não faz isso. Aí ela falando com a amiga, olha que esse cara, olha como ele vê televisão, aí abre a porta, o cara tá vestido de palhaço, né? E eu vendo na televisão. Não faz isso, é um perigo, foge daí agora. Ela falou, o que você está assistindo? Assim, a fita do nosso casamento. Isso é demais. Muito bom. A mulher sai de tapa. Ô Gilbert, o Kleber começou no rádio, né? O rádio é a grande escola de todo mundo e depois foi pra TV. Sente muita falta, o Kleber, da diferencial do rádio, a magia do rádio, o estilo diferente de narrar do rádio? Como que foi essa escola e se realmente sente saudade desses momentos? Pô, cara, eu comecei a trabalhar em rádio, sou louco por rádio, apaixonado mesmo por rádio. Estou fazendo agora um podcast no Globoesporte.com, que chama Hoje Sim, e tem muito de rádio, né? Na minha cabeça, assim, o pessoal que estuda podcast, que fala de podcast, o pessoal não gosta muito que você diga isso, mas para mim é um programa de rádio, com a diferença de que a gente está fazendo o programa aqui, o pessoal está ouvindo e depois que acabar o programa segue a programação da rádio. Mas hoje você tem, né, um serviço de streaming também da rádio. Eventualmente você vai no site da rádio e consegue ouvir de novo um programa. E o podcast é isso, daí o cara fica lá na plataforma. Então, sei lá, nós já fizemos 50 e tantos programas. Você vai lá e ouve o primeiro, e ouve o 53º, e eles ficam lá. Essa eu acho que é a diferença, mas eu sou louco por rádio. E o legal é que eu não fui narrador de futebol em rádio. Eu nunca narrei futebol em rádio. A experiência que eu tive de esporte foi no rádio a primeira, como repórter da Rádio Globo. Quando rolou a Copa da Espanha, em 82, eu era molequinho de 20 anos, e a gente ficava perturbando o chefe da equipe do Osmar, o segundo do Osmar, o Edson Scatamac. Deixa a gente falar aí no rádio, pô. Um dia ele falou pra mim, grava um boletim aí, chegou sua grande chance, grava um boletim. Igual Adroaldo. Eu tô com os repórteres, então eu gravei o boletim. E a Copa do Mundo, a equipe da Rádio Globo foi quase toda para a Espanha. E o Campeonato Paulista começou durante a Copa. Então, naquele ano, eu fiz reportagem em jogo, que nem o Adroaldo. Eu era repórter. E fiz, durante um ano, quase toda quarta e todo domingo, todo meio de semana e todo final de semana, eu participei das transmissões, mas como repórter. Eu trabalhava em rádio, na programação da rádio. Eu comecei trabalhando na Rádio Bandeirantes, entrei no departamento de operações publicitárias lá. Depois eu pedi para o diretor artístico da rádio se ele não tinha uma vaga no departamento dele. Um dos caras mais legais com quem eu trabalhei, que eu conheci, que foi o primeiro cara que me ensinou muito. O nome dele era Gualberto Curado. Ele me levou para o departamento artístico, eu virei lá um boy de luxo dele ali, e comecei a me interessar e a mostrar que eu era afim daquilo. Então, sei lá, eu escrevi uma chamada, eu ia lá gravar com o locutor um texto para não sei o quê, e eu passei a virar um assistente dele, até que uma turma da Bandeirantes foi para a Rádio Globo, para o Sistema Globo de Rádio, e ele me levou para ser coordenador de programação da Rádio Globo e da Rádio Excelsior AM. Então, eu era o cara que trabalhava com o diretor artístico direto, e eu achava que a minha vida profissional seria essa, virar diretor artístico de uma rádio, entendeu? Essa era a minha vontade. Aí o esporte apareceu lá na Rádio Globo, depois na TV Gazeta. Quando eu saí da Rádio Globo, eu falei, acho que eu vou procurar só no esporte. Vou tentar fazer só esporte. E foi o que aconteceu de 86 para cá. A diferença para mim, assim, de narrar, apesar de nunca ter narrado em rádio, outro dia nós fizemos um podcast com o Milton Leite, um dos primeiros, com o Milton Leite e com o Oscar Ulisses. O Oscar, que é narrador da Rádio Globo de São Paulo, e o Milton Leite,
do Sport TV, lá dos canais da Globo. Aham. E a gente estava falando sobre isso, né? Por exemplo, o rádio, ele exige um ritmo, uma dicção, uma precisão muito grande, né? Principalmente no modo de falar. E ao mesmo tempo, hoje menos, porque a televisão está aí, a internet está aí. Se você falar que a bola passou isso aqui da trave e ela passou a 2,5 metros, todo mundo vai saber. Se você começar a errar muito o nome de jogador no rádio, todo mundo vai saber também. Então tem essa diferença do ritmo e tal. Agora, na televisão, tem uma história que, assim, eu não sei se é mais difícil ou mais fácil, mas acho que é um enigma ali para você resolver, uma grande equação. Se eu passar o jogo inteiro só falando assim, Pelé, Gerson, Jairzinho, Tostão, você pode chegar na tua casa e falar, pô, isso aí eu tô vendo, eu tô vendo. Agora, se eu também, a bola tiver com o Pelé, com o Jairzinho, com o Tostão, e eu tiver que fazer, bom, realmente, esse céu azul, quando, na verdade, esses jogadores começaram a treinar, e eu me lembro que durante a semana nós tivemos, e o jogo tá comendo, você também vai ficar irritado em casa. Porque eu tô conversando de uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você tá vendo. E muitos caras que eu conheço, que não são do nosso mercado, mas que gostam e entendem de futebol, eles falam assim, pô, fala o nome dos caras, eu quero saber o nome dos caras. Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande negócio da televisão. Você não pode ser óbvio como a imagem e nem escapar da imagem. Esse limite, eu acho que é a grande questão para você, assim, eu estou falando agora como ouvinte, como telespectador, para você encontrar, assim, esse cara aí narra direito, não é óbvio, mas também não sai do jogo para me incomodar. Essa eu acho que é a diferença, entendeu? No rádio você tem uma linguagem, que te exige fisicamente, te exige na dicção, e a televisão você tem duas, tem áudio e tem vídeo. Você tem que casar esses dois sentidos de uma maneira que não perturbe o cara que está assistindo, ao contrário, envolva o telespectador. Boa. Ô, Kleber, Robertão, só um minutinho, saber do Kleber se eu posso explorar um pouquinho mais da gentileza, só pra gente pagar um boleto aqui, ô Kleber, rapidinho, só fazer um intervalo aqui, rápido, curto. Não, paga que eu vou mandar o condomínio que chegou agora, você aproveita e paga também, acabou de chegar o condomínio, botar embaixo da porta, eu te mando o condomínio pelo aplicativo da Thaís. Manda que ele faz uma... chegar aí, tu paga também. Eu não sei se mesmo fazer uma vaquinha aqui vai dar, viu, Kleber, mas pode conversar. É rápido aqui, é só pra fazer um intervalo mesmo. Consegue. A coisa tá feia. Mas a gente volta na sequência. Eu quero, claro, o Kleber também é muito bom narrando Fórmula 1 e é impossível falar com o Kleber Machado e não lembrar daquele GP da Áustria, hein, Kleber? É até o nome do podcast. Que acabou virando o nome, né, do podcast, o novo projeto do Kleber Machado. Rapidinho, intervalo rápido, só pra pagar aquele boleto. Quem sabe ajudar o Kleber a pagar o condomínio também. A gente volta com o narrador da TV Globo aqui no 98 Futebol Clube. Um instantinho só. Somos... Toda sexta, às 9 da noite e com reprise no sábado, 10 da manhã e 8 da noite e também no domingo, 10 da manhã e 8 da noite. Quarentena de Clipes Auto Truck 98 Live. E nessa semana, você não pode perder. Tem Oasis, tem Van Halen, tem Avril Lavigne, que mais que tem? Que mais? Meu Chinelo. Assista que você vai entender por quê. É isso aí, Quarentena de Clipes Auto Truck 98 Live. A gente se vê lá. Tchau. Redação 98. Olá, boa tarde. Chegamos com notícias aqui direto da redação. Chegou a 44 o número de mortes pelo novo coronavírus em Minas Gerais. Mais 3 mortes foram confirmadas no estado nas últimas 24 horas. As vítimas eram moradores de Uberaba, Cataguases e Vazerlândia. O número de óbitos deve aumentar. A Prefeitura de Contagem confirmou a morte de uma técnica de enfermagem que trabalhava na UPA Ressaca e também no Hospital Alberto Cavalcante, em Belo Horizonte. Ela já tinha testado positivo para a Covid-19.
Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, Minas tem 1.230 casos confirmados da doença. Ainda estão sendo investigadas 73 mortes e 76.480 notificações suspeitas. Quer saber mais notícias? Acesse 98live.com.br. Eu sou João Henrique do Vale e volto com vocês a qualquer momento com mais informações. Um grande abraço. Redação 98. Tá bom, muito obrigado, Carol. Não deixamos nem você perguntar, né, Carol? Os homens hoje dominaram, né? Não, os meninos aqui. Quando você pergunta, fica muito melhor de participar. Da próxima eu vou perguntar mais, Marcelo. Oportunidades não vão faltar, não, que você está sempre participando aqui com a gente. Eu queria agradecer a todos vocês da 98, queria agradecer, parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo. Os veículos de comunicação têm um papel fundamental, porque com certeza levam a informação útil, é o que a CDL também está procurando fazer. Parabenizar a 98, o grupo todo, pelo trabalho e levar essas informações aos ouvintes é muito importante. E queria falar também que, não sei se vocês conseguiram ver, o Paulo tá com um guarda-roupa muito bonito aí, estilo antigo, né? Mas muito bonito o guarda-roupa dele, né? O apartamento é antigo. Obrigado, gente. Bom dia e vamos em frente. Obrigado. Se precisar, eu estou à disposição. Bom dia, Marcelo. Até a próxima. Ô, Paulo, fala alguma coisa aí. Deixa eu dar uma olhada nesse guarda-roupa. Não, pode olhar, tá aí o guarda-roupa aqui, é um guarda-roupa antigo. Meu apartamento é um apartamento antigo. E o guarda-roupa, ele é bem antigo mesmo. Eu tô louco pra trocar uma hora, mas não consegui ainda não. Marcelo, vamos conversar sobre isso depois. Rode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo pra você. Envie um WhatsApp para 99452-5005 que a Facilita protocola o recurso sem complicação e ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 99452-5005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Olha, com esses intervalos que dá pra pagar o boleto que a gente precisa pagar e o condomínio do Kleber Machado. Verdade. A gente tá de volta. Chegou aí, eu fiz aqui, tá sobrando. Você viu aí? Fez a conta aí? Mas o rádio é mais barato que TV, hein, Kleber? Não é bem assim. Ô, Robertão, você pediu... Tô morando em São Paulo, não é? No Central Park. Ô, Robertão, vamos falar da FUMEC aqui. E você já, na sequência, já emenda a sua pergunta. Você queria fazer no intervalo, antes da gente ir pro intervalo. O futuro do seu time no campeonato não depende de você, mas o seu futuro quem faz é você. Por isso, inscreva-se para os cursos de pós-graduação à distância da FUMEC. São MBAs na área de gestão e o curso de psicopedagogia, tudo com a mesma qualidade dos cursos presenciais, só que com a flexibilidade de tempo e local. Você que escolhe quando e onde estudar. Maravilha, já pensou no seu futuro? Então acesse pós.fumec.br. Inscreva-se. Pós-graduação FUMEC 2020. O futuro que se prepare para você. Roberto. Vamos lá, o Kleber Machado, você tem uma particularidade da carreira, como você explicou muito bem, que você começou a narrar na TV e trabalhou no rádio com reportagem esportiva. E me lembro aqui daquele livro do Bob Faria, que ele, se eu não me engano, ele fala com você também, do trecho do Galvão. Falou sim. Que o Galvão também é um caso desse, né? Ele na TV, ele começou a narrar. É verdade. Comentava e reportava, inclusive basquete que ele chegou a jogar, enfim. Verdade. Como é que é isso? Porque no rádio eles colocam a gente em jogo, às vezes que ninguém tá ouvindo, enfim, menor. Como é que é na TV? E ainda mais numa Globo da vida, né? Quando você entra pra essa brincadeira aí de narrar jogo, porque eu imagino que a responsabilidade deve dar aqueles primeiros dias. Como é que faz a sensação? Então, cara, o Galvão, a história que eu sei do Galvão, e não é história, parece que é verdade mesmo, lá no começo dos anos 70, a Rádio e a TV Gazeta, que hoje está na NET, em outras operadoras, né? Mas ela era uma televisão só aqui de São Paulo, Santos e tal. A equipe, na época, abriu um concurso para contratar um profissional. E o que diz é que o Galvão ganhou esse concurso. O Galvão tinha feito educação física e tal, e ganhou esse concurso. Eu era, na época, eu sou
9, 10 anos mais novo que o Galvão, assim, uma coisa assim. Eu era moleque na época e ouvi mesmo as primeiras participações dele na Gazeta. Ele era um comentarista. Na Rádio Gazeta ele era comentarista. Na TV Gazeta ele participava de um programa de debates que tinha na segunda-feira à noite. Mas ele é um cara de comunicação fácil, né? Ele é um cara de percepção fácil das coisas e de conseguir se expressar bem e compreender rapidamente o que está acontecendo. Então, tinha um colega que trabalhava com a gente, que era da rádio da TV Globo, e ele falou, pô, na época lá, se ele precisasse falar, se ele lesse um noticiário de Fórmula 1 no jornal, ele ia para o estúdio e mandava ver falando de Fórmula 1, isso lá na rádio. E acho que foi lá que ele começou a participar de transmissões. Eu nunca perguntei para ele quando ele narrou pela primeira vez. Outro dia ele falou pra gente como foi. Por coincidência, outro dia mesmo, ele trabalhava na TV Gazeta, aí ele foi para a TV Record, da TV Record ele foi para a TV Bandeirantes. Aí teve uma parada lá qualquer na Bandeirantes, a Bandeirantes ia contratar e ele ia ser contratado para ser comentarista da Rádio Bandeirantes. Mas acabou rolando de um cara que tinha acertado para narrar na Bandeirantes, na TV no Rio, não ficar, não ir, não deu certo. Aí o Darcy Reis, na época, falou para ele, pô, por que você não vai narrar então no Rio? Pô, não sou narrador. Vamos trabalhar, vamos testar, você vai ser narrador. Então ele começa também como narrador de televisão. A diferença, para mim, assim, que, por exemplo, no rádio, eu não era falador. Eu fui, eventualmente, durante 1, 2 anos, repórter. Mas a minha carreira no rádio é na produção, no departamento artístico. Eu chego na televisão, na Gazeta, para ser repórter. Viro apresentador e começo a ter uma outra oportunidade como narrador para gravar VT, que na época podia. Na Globo, eu vou para trabalhar em São José dos Campos, uma cidade aqui a 100 quilômetros de São Paulo, para fazer o Globo Esporte. Então eu era o editor do Globo Esporte, o redator do Globo Esporte, o pauteiro do Globo Esporte e o apresentador do Globo Esporte em São José dos Campos, que era um jornal de 5 minutos e que eu ia fazendo a implantação da TV lá. Quando eu venho e aí eu acabei tendo a sorte de ter uma equipe em São Paulo mais enxuta, começou a ter mais produto e de vez em quando eu vinha, fim de semana, fazer coisas na TV Globo de São Paulo. E aí eu narrava VTs para o Esporte Espetacular, que era domingo à noite. E nessas narrações, alguém falou assim, pô, parece que consegue ter um ritmo de narração. E fui narrar. O que você falou assim, pô, você vai narrar. Eu acho que toda vez que você pega o microfone, seja de qual for o veículo, você tem que estar bem preparado. Esse bem preparado não é ontem você estudar pra caramba e partir para fazer um jogo. Se você for falar comigo, não me conhecer e tiver dados, informações sobre a minha pessoa, você consegue fazer uma entrevista comigo. É muito diferente de você ir lá e narrar um negócio, transmitir um negócio, fazer uma cobertura ao vivo. Porque ali você tem que ter o jeito, a manha. E esse estar bem preparado, na minha cabeça, estar bem preparado o tempo todo. É você, o dia inteiro, todo dia, ler, conhecer, assistir, conhecer regras, saber e gostar da parada, entendeu? Aí é que você vai fazer de uma maneira pelo menos mais segura. Eu nunca fiquei muito nervoso antes de fazer uma transmissão, antes de entrar no ar. Se você pensar que quando você está olhando para aquela câmera lá, tem não sei quantas milhares, quantos milhões de pessoas assistindo, tem gente que vai pirar, vai enlouquecer, entendeu? Não dá para pensar muito nisso. Você tem que pensar assim, no tamanho da responsabilidade de cada palavra que você fala. E hoje em dia, a gente estava brincando no bloco anterior, falar do Cruzeiro, falar do Atlético, assim é em qualquer jogo. O torcedor nem sempre entende, nem sempre acha, ele muitas vezes vai te considerar adversário, que você está torcendo para outro time. Mas assim, esse é o equilíbrio. E dá para levar, você vai levando. E aí também depois, mas vai ter um dia uma transmissão que você fica um pouco mais tenso. Você vai fazer uma final, você vai fazer um jogo decisivo. Você fala assim, pô, esse aqui eu preciso ir bem. Ou você fez uma bobagem no jogo anterior, puta, nesse aqui eu preciso arrebentar. Isso aí é coisa de qualquer veículo, entendeu? De qualquer profissão, acho eu.
Ô Kleber, eu tenho duas perguntas. Uma do ouvinte aqui, o Patrick, que faz uma pergunta aqui interessante, se já aconteceu com você, de você corrigir algum comentarista ao vivo, vocês estão lá trabalhando num jogo, aí o cara fala uma coisa, você... Onde você viu isso aí? Tipo, né? Não tá acontecendo isso no jogo, uma coisa com a qual você não concorde. E outra sobre o GP da Áustria de 2002, como é que você viu o hoje sim, hoje não, se transformar num dos grandes memes do esporte, né? Hoje tem um meme aí que é um pessoal dançando com o caixão hoje das qualquer costas. coisa vira meme, né? Mas o seu foi, assim, histórico e ficou por muitos anos e até hoje é um dos grandes memes usados na internet pra apontar uma coisa que tava pra acontecer e ficou no quase, sabe? Então, assim, é bem legal isso. E como é que você viu isso depois? Como é que você viu isso se transformar nesse fenômeno da internet também? Bom, a pergunta do Patrick, né? Isso. O 20 da 98, né? Isso. Então, Patrick, assim, às vezes você discorda, tudo depende muito do que está rolando. Se é uma opinião do cara, se é uma opinião, eu acho que ninguém tem direito de... Se for um programa, se for uma debate, uma situação em que você consiga argumentar diferente da opinião, beleza. Se é um jogo, né? Eu posso até, sei lá, eu estou fazendo um jogo com você fala assim, pô, o José tá jogando bem. Eu falo assim, eu não sei não, eu tô gostando mais do fulano. Eu acho que isso não pega nada, entendeu? Mas o que a gente faz muito um com o outro é quando acontece algum erro de informação, de data, de pessoa, mas aí não precisa ser corrigido no ar, entendeu? Dá para conversar. Se ele tá do meu lado, eu posso bater. Caio, você falou fulano e é Beltrano. Casar. Não foi em 2000, foi em 2010, sei lá. Tá vendo, né, Gilbert? Ou às vezes, como a gente tem agora já há algum tempo, um recurso que você pode conversar com o controle, com o caminhão, com quem está fora do ar, com a produção, né? Com outro microfone, por sei lá, o repórter está lá e fala alguma coisa. Pô, eu acho muito antipático eu entrar e corrigir o cara no ar, entendeu? A não ser que seja uma coisa muito necessária. Se você pega o microfone e fala assim, fala pro fulano que ele trocou o nome do fulano lá, do cara. Entendeu? Eu acho que é esse jeito. E hoje sim ficou de um jeito que eu nunca imaginava, porque foi absolutamente espontâneo, natural, né? Não teve nenhuma preparação, não bolei, vou criar hoje um bordão, não tem nada disso. Foi tudo a partir do que aconteceu na corrida. Porque um ano antes tinha acontecido a mesma coisa. Só que era segundo lugar. O Barrichello estava em segundo, o Schumacher em terceiro, a Ferrari mandou trocar, eles trocaram bem antes do final da corrida, até porque naquele momento o Schumacher precisava de pontos para ganhar o campeonato em 2001. Em 2002 não precisava, o campeonato estava meio no começo, o Schumacher já tinha somado muito mais pontos do que os adversários mais diretos ao título, e não tinha nenhuma necessidade de fazer aquilo lá. Lembrando durante a corrida o que rolou em 2001, eu falei que aquele ano eu achava que a Ferrari não ia fazer, o Reginaldo Leme que estava comentando falou que não apostava, que a Ferrari não trocaria de novo, eu disse que eu ia apostar, e no final eu comecei a falar, no final, por isso que eu estou precisando da ajuda do Pomobili, eu apostei. Aí eu fiquei naquela, falei, o ano passado aconteceu isso, mas hoje não. Aí, hoje sim. Hoje sim. Então, na verdade, assim, naquele momento, o não era positivo e o sim foi negativo. A entonação dá pra ver, né? Um hoje sim de decepção, né, Kleber? Porque a gente sempre torceu muito pro Rubinho, né? Sempre achou o Rubinho um grande piloto, mas ele sempre viveu à sombra do Schumacher, né? Porque outro dia ele participou ele participou do Hoje Sim, do podcast, ele e o Reginaldo. Que legal. E outro dia ele deu uma entrevista no Grande Círculo, o programa que o Milton Leite apresenta no Sport TV, e eu estava entre os entrevistadores. E ele conta também a história. Não precisava ser feito, claro que foi uma decepção, e depois vira uma indignação, tanto minha quanto do Reginaldo, e se você lembrar das imagens, o Ralf Schumacher, irmão do Michael Schumacher, passa por ele, pelo irmão, dá uma olhada e como que ele diz, para que você fez isso? Que aparentemente o único cara que podia dizer assim, não, gente, não vamos fazer nada não, tá bom assim, seria o Schumacher. Mas é muito difícil você se colocar no lugar de alguém. Aí o negócio foi passando e tal, e do mesmo jeito
que quando alguém te imita, você nunca sabe se o cara tá te zoando ou tá te homenageando, né? Naquele momento, eu vi que muitas vezes, e até hoje, isso faz 18 anos, né? Tem até um Até perfil no hoje, Instagram. Até hoje, eu nunca sei se o cara... Não, o do hoje sim, eu digo, até hoje, eu nunca sei. Tem cara que acha que foi uma gafe. Eu não acho, entendeu? Eu não acho que foi gafe nenhuma. Foi legal demais. Tem cara que acha que foi natural. E eu acho que foi natural. Foi uma reação absolutamente natural. Como se a gente estivesse conversando e você me contasse uma coisa, eu falasse, não fala isso. Foi absolutamente natural, não faz isso. Mas eu nunca imaginei que até hoje eu ia andar pela rua e de vez em quando o cara abre a janela do carro e grita, É muito bom. Hoje não era brincadeira na escola que a gente brincava de não tomar porrada, né? E aí os caras foram fazer o podcast. Como é que vai chamar o podcast? Pô, eu faço um quadro lá no Seleção que chama 1 a 1. De vez em quando tem uma entrevista. 1 a 1? Não sei. Então, aí eu disse os caras lá do Globoesporte.com, você se incomoda se for hoje sim? Hoje não. Acho que não. Hoje não. Você pode se orgulhar, porque, assim, pelo menos da nossa parte aqui, a gente... Acho que foi muito legal, foi muito sincero, foi aquilo que você disse mesmo. Você só relatou um misto de expectativa com a decepção e tudo. A gente usa até de abertura. E relatou o momento, né? Sentimento do torcedor. A gente tinha um diretor de esportes que dava umas broncas quando ele ia falar com a gente, comigo, mas ele falou assim, sabe uma coisa que me incomoda em vocês, narradores? Quando vocês falam assim, nós vamos acompanhar as emoções do jogo tal. Como é que você sabe que você vai ter emoções no jogo tal? Emoções, você não diz que vai acompanhar. Emoções, isso era a teoria dele, né? Lógico. A teoria dele. Emoções, você sente você se envolve com o evento, você sente emocionar, você se emociona com aquilo que você está vendo, e aí se você tiver competência, você passa para o telespectador aquele momento. E aí você vai também trazer o telespectador, emocionar o telespectador. Por exemplo, não tem como não se emocionar com o gol do Giovani a 43 cobrando falta e o Cruzeiro é campeão com o Mineirão lotado. Não tem como não se emocionar com o Leonardo Silva fazendo um gol de cabeça no final do jogo e o time sendo campeão da Libertadores. Agora, se você acompanhar aquilo de uma maneira fria e calculista, né? Bate a falta, Giovani, gol do Cruzeiro, campeão da Copa. O cara que tá vendo, cochila, né? Leonardo subiu a cabeçada e o Atlético é campeão. Agora, se você viver aquela parada lá e você tiver envolvido, eu acho que é esse. E aquilo foi exatamente isso. Havia um contexto, havia uma história. O cara tirar um hoje sim, um hoje não, e desenvolver uma tese, é muito mole. Mas havia um contexto todo para você chegar naquele hoje sim, hoje não. Né? Legal. Ô, Kleber, show de bola. Que maravilha falar com você aqui. Realmente a audiência tá frenética, muitos comentários aqui, o pessoal tá agradecendo demais. E a gente também agradece. Valeu pela gentileza de abrir espaço aí pra bater um papo. Sinto muito, não vamos conseguir pagar o seu condomínio. Realmente a coisa só começa a pingar aqui depois do dia 5. Então... Não, tô brincando, eu botei no débito. Ô, Gilles, e até então deixar o convite aberto pro Kleber, porque hoje, a partir das 4:30 da tarde, a 98 vai lançar a Live do Bem, Kleber, a partir de 4:30, direto do Mineirão. A galera tá com saudade de matar a saudade do Mineirão. Olha, os músicos do Corpo de Bombeiros vão tocar junto com o Rogério Flauzino, Podé Anastácia e o nosso grande amigo Bauchita. Então todo mundo pode assistir pelo portal 98live.com.br, claro, ajudar a gente a fazer o bem, para doar cestas básicas, para ajudar quem mais precisa em meio a essa crise da Covid-19. Para doar é muito simples, você vai acessar o site 98live.com.br, ligar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code. Então vamos todo mundo aí bater esse recorde de doações na Live do Bem, uma realização da 98 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Vai ser muito importante para todo mundo que as doações vão ser entregues aos servas e às instituições indicadas pela doutora Filó. Vamos junto então bater esse recorde aí, beleza? Beleza. Ô Kleber, eu falo que você deve se orgulhar do Hoje Sim, Hoje Não, porque virou nome de podcast, virou perfil no Instagram. Eu nem sei se você sabe ou se você tem algum controle desse perfil, acredito que não, mas também virou rap aqui no 98 Futebol Clube. Eu vou encerrar a nossa entrevista, nosso bate-papo com o rap do Hoje Sim, Hoje Não, que acabou de ser produzido, inclusive, pelo malfeitor aqui da nossa produção.
Um forte abraço. Assim, muito obrigado a vocês pelo convite. A conversa foi bem agradável. Espero que o pessoal tenha gostado, os ouvintes da 98 tenham gostado. Sempre à disposição de vocês. E com essa dica aí do show de hoje à tarde, da live de hoje à tarde. Isso. Pensando no Rogério Flauzino, que vai estar nessa. Dias melhores pra sempre. Isso, exatamente. Kleber Machado, narrador da TV Globo, show de bola. Muito obrigado, Kleber, valeu. Terminar com o rap aqui do Kleber, ó. Rubens Barrichello na frente, Michael Schumacher em segundo. 29 anos de idade. Essa aqui vai ser a vitória. Em segundo, encosta o Schumacher. Eles vão pra última curva. Hoje não! Segundo. Foi na última curva do ano passado. Essa aqui vai ser a vitória. Hoje não! Segundo. É inacreditável. Foi na última curva do ano passado. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. É isso. Segundo. Somos do time.